Olá, tudo bem? Bom, vamos aqui a mais uma entrevista, né, desse projeto do Núcleo Zainag de Ensino Jurídico, que é o Professor Zainag Entrevista. No último vídeo, nós entrevistamos o juiz do trabalho e hoje nós vamos entrevistar um delegado de polícia, um jovem delegado de polícia, o Dr. Manuel Giordani, que vai repercutir aqui conosco esses crimes digitais, crimes pela internet, o Pix, está todo mundo assustado com tudo que anda acontecendo nesse novo mundo que nós estamos vivendo, né? Eu sempre digo que a humanidade ela inventa muitas coisas. A maior parte da humanidade utiliza para o bem. O exemplo é o avião, né? Que o Santos Dumont se matou porque viu a sua invenção sendo utilizada pelas tropas pelo governo de Getúlio Vargas para bombardear navios paulistas. Ele viu aquilo e se matou. Mas imaginem se nós não tivéssemos os aviões hoje em dia. E é isso que nós vamos falar com o meu amigo Manuel Giordani, o popular Dr. Manu. Obrigado, viu, você dispor do seu tempo para a gente vir aqui bater um papo, né? A entrevista tem uma coisa que eu gosto muito, que é uma conversa particular em público. Primeiramente agradecer, Dr. Zainag, o convite, a confiança, dizer que é uma grande satisfação e a gente bater esse papo acaba servindo também como um pouco de prevenção e auxiliar a evitar esse tipo de crime. Então, antes de falar dos crimes pela internet, vamos falar do Pix primeiro. Que está todo mundo assustado, inventaram uma coisa que é maravilhosa, que você pode 2 horas da manhã fazer um Pix, que você se lembrou que tem uma conta para pagar, só que agora já estão querendo, já se ventilou até de acabar com o Pix, nem bem chegou, né? O Pix ele é uma plataforma, uma ferramenta segura, célere e que eu acredito que veio para ficar e otimizar as transferências bancárias. Mas com isso vieram alguns problemas, porque a criminalidade ela acaba se valendo dessa facilidade para o cometimento de crimes. E agora com a retomada das atividades, da circulação de pessoas, isso tem agravado um pouco, tem crescido um pouco esse tipo de infração. Eu também acho que veio para ficar. Esse pessoal que defende, e pior pessoal que eu digo, o pessoal da área bancária, do governo, que querem acabar com o Pix. É um pouco de exagero. Como é que a pessoa que está assistindo a gente deve estar perguntando, poxa, mas como é que eu faço para não correr riscos? O Bacen, diante desse número de crimes que tem acontecido, já está editando algumas medidas visando diminuir a ocorrência desse tipo de crime. Vai reduzir o horário de disponibilidade de transferência, reduzir o valor em determinados horários, principalmente no período noturno, para tentar minimizar a ocorrência de crimes por meio do Pix. As pessoas também precisam se atentar a algumas situações para evitar serem vítimas desse tipo de crime. Uma dica muito importante e muito comum é que muitas vezes a pessoa fica parada dentro do seu veículo, mexendo no seu celular, distraída com o veículo estacionado. Essa é a melhor pessoa para ser vítima de um sequestro relâmpago. Porque o criminoso vai chegar, vai abordá-la mediante violência ou grave ameaça e pedir para que sejam feitas transferências e vão se valer ali da intimidação para fazer quantas transferências forem possível de acordo com o poder aquisitivo da vítima. E nesse caso o banco não tem culpa alguma, né? A pessoa vai perder o seu dinheiro porque o banco não está sabendo que ele está sob ameaça na hora de uma transferência, né? Aí nós vamos ter a situação criminal do 158, parágrafo 3º, o conhecido sequestro relâmpago, sem prejuízo disso, eventualmente uma discussão no cível acerca de eventual responsabilidade do banco. A instituição financeira, pelo que eu acompanho como regra, muitas vezes, como a utilização da senha pessoal intransferível e etc., em algumas situações acaba realmente não fazendo ressarcimento. Porque não é obrigado todo mundo ter Pix, mas o marginal se intimida a pessoa, ela cadastra um Pix na hora ali, né? Inclusive não ter essa é uma das orientações, ou ter 2 contas, uma com Pix, outra não, ou tentar fazer com que aquela conta que você mantém um vulto maior de dinheiro não esteja em algum aplicativo
do seu aparelho telefônico, evitando-se assim que o criminoso possa verificar que você tem essa ferramenta, essa plataforma e dinheiro disponível para transferência. Eu me lembro, isso você mais um que eu, você não deve saber disso, mas sabe que uma época aqui em São Paulo, nos anos 90, as pessoas andavam com uma carteira com pouco dinheiro no console, para quando era assaltado, quando fosse assaltado na esquina, dava aquela carteira já. Tinha gente que já, a coisa estava tão maluca que falava que fez o que dinheiro você falar pro ladrão na hora que ele for me assaltar. Você não sabia dessa, já né? Deixava separado. Já deixava separado, né? Muita gente fazia isso. Até eu. Bom, mas vamos lá outro negócio. Então, do Pix não é para ficar com esse medo de não ter. Porque eu costumo dizer o seguinte, a gente também não pode ficar fazendo concessões para o mal, né? Ah, o mal fez isso, eu não vou fazer porque pode me dar problema. Se nós não enfrentarmos o mal acaba ganhando, não é? Eu acho que nós temos que ter e tem que ser adotadas medidas para evitar o cometimento de infração e desestimular esse tipo de crime. Isso é uma atuação conjunta da população, ter e receber esse tipo de orientação e tomar esse tipo de cuidado, e também os órgãos e autoridades responsáveis editarem medidas. No caso, o Bacen parece que já está discutindo isso, tem algumas medidas para serem adotadas, serem implementadas, e a Polícia Civil especificamente vem fazendo um trabalho firme em decorrência desse tipo de criminalidade, tem feito bastante prisões depois de investigações de beneficiários e de organizações e associações criminosas que têm cometendo esse tipo de infração. Tá. Agora vamos falar para aquela coisa que eu acho que tem um número maior aí de crimes e que tem assustado as pessoas. Que até é estranho, né? Todo mundo é exagero da minha parte. Muita gente cai no golpe de: oi, tudo bem? Você podia passar para mim um valor aqui que eu estou pagando uma pessoa? Isso a gente até conhece bem, né? De uma situação próxima aí que nós tratamos juntos. Primeiro, como é que acontece isso? Como alguém entra no meu celular e descobre a minha senha, entra no meu WhatsApp? Como é que funciona isso? Na maioria dos casos, a vítima ela acaba, de certo modo, participando desse estelionatário ingressar no seu WhatsApp. Seja por meio de um acesso de algum link, de alguma plataforma ou algum anúncio na internet, seja principalmente repassando aquele código de 6 números para algum interlocutor desconhecido. E a partir daí, com esse código de acesso, o criminoso consegue acessar o WhatsApp de determinada pessoa e passa a pedir valores para todos os contatos. Ah, então, do nada, se eu sou bandido, estou lá na minha casa, eu não tenho como descobrir, vai o seu celular, o seu número. Eu não entro direto, você tem aquele delegado, ele é um cara de bem, todo mundo gosta dele, eu vou entrar no celular dele. Eu preciso saber alguma coisa do seu celular que por algum meio chegou a mim. Sim, é difícil eles acessarem assim espontaneamente um número determinado e conseguirem o acesso. Acontecem muitas vezes anúncios feitos pela vítima em uma plataforma digital para venda de determinado bem, determinado objeto. Eles ficam monitorando, tão logo chega um anúncio que eles percebam ser interessante, eles entram em contato com a vítima, dizem que são daquele site, que estão mandando um SMS para confirmar aquele anúncio e pedem para que informe qual que é o código que apareceu. E infelizmente, às vezes por falta de orientação ou até por descuido, a pessoa fornece esse número e a partir daí os caras conseguem acessar o WhatsApp da vítima. E agora não é mais só marginais que estão presos, parece que são quadrilhas que estão pessoas soltas por aí. Porque antes era o pessoal de presídio que ligava, né? Ah, história do sequestro relâmpago. Sequestro não era sequestro. Toque com seu filho. Isso diminuiu já, né? Ou acabou? Acabou não. Acho que diminuiu. Eu acho que a orientação ela é sempre importante. Ainda acontece com menor frequência. E eles ligam, simulam que determinada pessoa está arrebatada pelos criminosos. No desespero do familiar, ele acaba fornecendo alguma informação. Fornece o nome do filho, da filha, do parente. Aí o criminoso com o nome do filho repete isso e vai conseguindo causar um temor psicológico na vítima e com isso pedir para que ela faça uma transferência. Orienta a não desligar o telefone, que se desligar vai acontecer e a vítima fica assustada, não tenta contato com o familiar, pede para que façam as transferências e acontece. Hoje em menor quantidade, do WhatsApp muito maior. E essa... aí que está.
manda para uma conta. E como é que essas contas, dessas que são as receptoras dos valores, né? Como é que elas são criadas nos bancos? Não tem como pegar o dono da conta? Como funciona isso? Temos duas possibilidades aí, tá? Uma primeira, e nos casos que eu enfrentei de forma minoritária, é uma conta criada de forma fraudulenta ou falsificada. Pode acontecer, mas geralmente a conta ela é verdadeira, é de uma pessoa que por algum motivo acaba emprestando essa conta. Aí surgem outras duas situações. Se essa pessoa que emprestou a conta, ela vai colaborar com informações sobre quem pediu a conta emprestada para recebimento daquele valor, para você identificar se a pessoa eventualmente está de boa fé, se emprestou na confiança, ou se a pessoa não fornece qualquer tipo de informação daquela pessoa que solicitou o empréstimo, acaba recebendo uma pequena quantia, uma porcentagem daquele valor, e no meu sentir, né, nas minhas atuações, aí é o entendimento de cada colega, se a pessoa emprestou a conta, não auxilia a identificar quem foi esse terceiro que solicitou, ela acaba sendo partícipe desse tipo de infração. Então nós temos sim que reprimir esse tipo de conduta, até para desestimular, e sem prejuízo disso, eu sempre oriento as vítimas para que ingressem também com ação civil contra o beneficiário, pedindo o ressarcimento para que a pessoa sinta, além da esfera criminal que ela pode ser responsabilizada, para que ela tenha que devolver aquele valor. Porque na esfera criminal, dificilmente ela vai conseguir reaver aquele valor que ela acabou transferindo. Você sabe que isso é uma coisa que eu penso há muitos anos. A pessoa é assaltada, sofre lá o prejuízo, prende o marginal, ela fica, ai, pelo menos eu estou vivo, estou aqui, perdi o meu dinheiro, perdi o meu relógio, o meu anel, o meu carro, mas eu estou vivo. Ninguém nunca processa o bandido e às vezes ele tem até como pagar, né? Pode processar, é uma via, processá-lo na esfera civil para que ele faça o ressarcimento daquele valor. Mais o dano moral, porque tem marginais que têm bens, né? Sim, muitos marginais têm bens e alguns têm muitos bens. Muitos bens. Com relação a esses estelionatos em que há transferência bancária para determinada conta, também é possível, eu acho que é uma via, inclusive para que haja o desestímulo para que emprestem as contas, tá? E na maioria das vezes, o terceiro que recebe, ele consegue identificar que aquele pedido de empréstimo não é uma coisa legítima, porque as informações são frágeis, a pessoa está recebendo um valor, te paga uma quantia considerável para você emprestar conta, então temos que, como sociedade, ter esse tipo de cuidado também. Porque não é normal alguém falar, pô, eu não tenho conta em banco, preciso receber um valor e eu te dou uma parte. Ninguém, não tem almoço grátis, não tem almoço grátis. Isso é interessante, mas eu estava falando dessa história de processar o criminoso, me ocorreu uma coisa aqui, não sei se você tomou conhecimento, ou se tomou vai se lembrar. A questão de uns 8 anos, teve uma reportagem na televisão que a polícia militar para um carro que tinha um rapaz dirigindo com 3 menores, 2 meninas, um menino, alguma coisa assim. Aí o policial se identificou, sabe esses menores? São meus amigos, estou levando passear. Ele falou, o que você faz? Eu vivo só eu não trabalho, eu tenho bens, eu alugo casas. O tenente falou, o senhor aluga casas e com essa idade você já tem patrimônio assim? Ele falou, olha, eu vou falar para o senhor que é verdade, eu fui do crime, mas já paguei, pode puxar aí as minhas informações, eu estou zerado, é que eu fui inteligente. No período, o que eu consegui no crime, eu investi. Você não soube dessa? Eu acho que eu até vi essa reportagem, se eu não me engano foi uma abordagem da Rota. Eu lembro que o tenente falou, veja, eu sou aqui, ganho pouco, não pago aluguel. Esse vagabundo aqui disse na cara dura para um policial que ele é inteligente, ele investiu. Por isso que eu falo, vamos processar o cara, você tá bem, só que essa casa que você tem foi que você lembra aquele dia que você me assaltou lá, me levou 10 mil reais, não sei o quê. É importante, eu acho válido, acho que tem que ter a atuação aí da Polícia Judiciária, da Polícia Civil para tentar bloquear bens, enfim, valores que sejam objeto ou fruto de atividade criminosa.
isso é feito. E também, se eventualmente for possível o ingresso de uma ação civil, eu acho que ela é válida. Porque é um tapa na cara da sociedade. Eu entendi, eu lembro, eu não sei se era da Rota, mas eu lembro o tenente falou mais ou menos isso, né? Ele falou, eu estou aqui, olha, trabalhando honestamente, servindo a sociedade, e ele, ladrão, vive de... ainda fala para mim. Uma abordagem, se eu não me engano, na Marginal, Tietê ou Pinheiros. Eu me lembro disso, que me chamou a atenção. Pode ser uma situação idêntica, mas eu me recordo bem disso aí. Mas eu já ouvi isso até uma vez, um sujeito que assaltava aqui pela Rebouças, ele falou, eu faço isso que eu estou tentando garantir um futuro melhor para os meus filhos. É complicado também, né? Mas enfim, a gente não está aqui para isso. Me diga uma coisa, a gente está quase terminando o nosso tempo aqui. Agora fala só um pouquinho de você. Eu falei que não ia falar disso, mas nós fizemos uma live com ele, depois vocês procurem lá no Instagram, que foi muito legal. Ele já estava um pouquinho mais de tempo formado, foi o ano passado, mas como é que você entrou para a polícia, né? Me conta novamente aquela história, que você não queria ser policial, né? Você nunca pensou quando era criança, ou pensava? Não, na verdade, quando eu era mais novo, eu pensei em ser jogador de futebol, mas acho que foi muita pretensão da minha parte com a minha qualidade futebolística, mas a gente tentou. Depois disso, quando não deu certo, eu acabei largando, ingressando na faculdade de Direito, e tinha essa curiosidade, essa vontade que foi aumentando no decorrer do curso de Direito. Não tenho familiar policial, embora tenha familiares na área do Direito. O pai dele é o desembargador Francisco Jordani, um grande amigo. Foi assim que fiquei amigo do Mano. Verdade. E acabei conhecendo, me aproximando e... A tua irmã também é formada em Direito, né? Também é formada em Direito. Mas o seu pai não falou para você ser juiz? Nunca falou, vai lá, vai ser juiz? Não, meu pai sempre, desde a época do futebol, ou quando eu falei agora eu vou parar, vou fazer faculdade, ou agora eu quero ser delegado. Ele deixava você livre. Ele sempre me deixou à vontade. Deixou livre e me até para você entusiasmar. torcer pro Corinthians, ele é São Paulino, né? Exatamente, tá desde essa época. Então, aí você resolveu ser policial. Eu vou rememorar para quem que não assista, né? Aquela história que eu te perguntei. Você já tinha dado tiros antes? Você nunca tinha mexido com armas de fogo, né? Não, eu nunca tive preconceito com isso, mas nunca tinha tido acesso. Na polícia, a gente, após o concurso, passa pelo curso de formação técnico policial na academia de polícia, e lá que eu tive contato e tive toda a orientação e instrução. Que eu lembro que eu te perguntei, e aí, quando você punha arma no corpo, não incomodava? Você acaba sendo um corpo estranho, mas que você acaba se adaptando, né? Depois passa, vira igual máscara agora. Igual máscara, celular, aí a gente acaba não saindo mais Então, para o estudante de Direito, você recomenda trabalhar na polícia? Eu recomendo, sempre que me perguntam, incentivo. Eu acho que a gente precisa de pessoas que tenham interesse, não por conta da arma, porque também sempre trago bobagem, e que andar armado ela não te traz nenhum benefício, a não ser mais responsabilidades. Eu até falo, quando eu tenho oportunidade com algum estudante de Direito, que um cidadão comum que comete algum tipo de comportamento inadequado, ele pode ser responsabilizado eventualmente criminalmente e na esfera civil. Já o policial, além dessas duas, ele vai responder também na esfera administrativa, na corregedoria de polícia, que por sinal é aqui perto, de forma bastante contundente. Mas a polícia, e aí a gente termina, na polícia você tem muita chance de ajudar o próximo, não tem? Não é só correr atrás do criminoso, tem como ajudar a pessoa mais humilde, sujeito desesperado que chega lá na delegacia. Doutor, eu acho que isso é uma das grandes missões, inclusive, do policial, ter essa visão e contribuir com essa visão. Muitas das pessoas que procuram uma delegacia da Polícia Civil ou um posto da Polícia Militar, às vezes precisam de uma orientação, precisam de um respaldo. Muitas vezes ela procura a delegacia de polícia com uma situação que é cível, não é criminal, a pessoa precisa só de uma orientação, de uma atenção, e muitas vezes ela fica extremamente satisfeita até por ter sido ouvida. Então a gente precisa ter essa sensibilidade. Você me contou alguma coisa, agora eu não lembro, acho que não foi nem aquele dia, uma pessoa que chegou na delegacia com um problema que não era nada, nem jurídico era, e foi pedir sua ajuda. O que foi? De uma senhora, me parece? Já tiveram alguns. Então, conta qualquer um. É muito comum. Às vezes a pessoa está com algum problema cível, principalmente de família. Às vezes a pessoa não tem orientação e não tem instrução e vai parar na delegacia, né? Aí você precisa orientá-la
a procurar a Defensoria Pública ou a constituir um advogado para que ela tenha a possibilidade de resolver. A pessoa às vezes não tem essa noção, até por às vezes a falta de informação, falta de instrução. E tem muitas outras que aparecem lá, que às vezes a questão é psicológica. Então, essa aqui, você lembra de alguma nesse momento? Alguém chegou lá e falou, meu marido está chegando bêbado todo dia em casa, por exemplo. Tem o famoso quero dar um susto no meu marido, né? Ah, é? Então a gente fala que nós não estamos lá para ser... Não somos fantasma, não somos fantasma, tal. Pode até parecer, mas às vezes a gente não é. Então a gente tem que explicar, olha, aconteceu alguma situação criminal? Aconteceu. Então tem que ser tomadas providências e as consequências podem ser essas. Esse negócio de dar susto e tal, às vezes a gente pode até assustar por ser... Por ser policial? Mas não nessa forma, né? Mas hoje o que tem legal é que a Polícia Civil é um outro tipo de policial, não é mais aquela coisa truculenta que o povo tinha medo. Hoje a sociedade se aproxima mais. A sociedade se aproxima, a administração superior tem cobrado, com razão, um atendimento adequado. Os policiais já vêm com esse pensamento, vêm com essa orientação e instrução do curso de formação. A gente busca atender da melhor forma possível. É importante, até aproveitando fazer um parênteses, que muitas vezes o que se conceitua às vezes como mau atendimento é não fazer o que a pessoa quer. Então a gente precisa fazer uma distinção do que é o mau atendimento e do que é uma decisão técnica, jurídica para aquela situação que é apresentada no plantão. Então pode ocorrer de algumas situações, por não ter sido feito aquilo que a pessoa que procurou uma delegacia de polícia queria, que ela considere um mau atendimento. Não é a regra, mas eu mesmo já vivenciei esse tipo de coisa. O mau atendimento por má educação ou por falta de cortesia é uma outra coisa e isso não pode acontecer. E você acha que o número de mulheres na polícia como delegadas, investigadoras, escrivãs, isso fez com que a polícia se humanizasse mais? Eu acho que tem aumentado o número de policiais femininas. Eu acho que isso é extremamente válido, importante, em termos de instituição, de sociedade, tudo isso. Certamente elas contribuem de alguma forma também para esse avanço, mas eu acho que é um avanço institucional, é um avanço social, um avanço coletivo, que necessita de um atendimento humanizado. A energia que se exige na atividade policial, ela deve ser dispensada naquelas situações em que são estritamente necessárias. Então a gente não pode confundir a ausência de firmeza quando necessário com violência ou mau atendimento. Tá bom, meu amigo. Eu vou fazer a entrega de um presente público aqui. Tem um outro, mas esse aqui é para mostrar pro seu papai que está ganhando. Olha aqui, Jordani, meu amigão. Seu filho está ganhando esse livro, depois você leia. Eu falo até de São Paulo. Aliás, eu me tornei corintiano num jogo Corinthians e São Paulo, que está aqui no livro. Eu fiquei te devendo, está aqui de presente. Muito obrigado. O Vai Corinthians, né? Meu livro sobre o Corinthians. Manu, meu amigo, muito obrigado. Eu que agradeço, doutor. Você que acompanhou aqui a nossa entrevista, fica aqui no nosso canal do Núcleo Zainag, que vamos todo mês fazer uma entrevista com alguém que tenha coisas a acrescentar. Muito obrigado e até a próxima entrevista. Bye, bye.